Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais uma live com o Rabino Joseph Salton, falando nesse dia tão importante que é Pinhas, um grande portal de cura que já está acontecendo já desde ontem. Aqui, vamos aqui já. Maravilha, Rabino. Sejam todos muito bem-vindos. Nós não queremos perder um minuto. Opa, olá, Rabino. Olá, querida Sara, Jaqueline, tudo bem? Tudo bem. Bom, para o senhor é boa noite. Sim, para mim já é boa noite, para vocês, boa tarde. Sim. Aliás, está um dia lindo, ensolarado, Rabino. Olha, como um dia de lua cheia precisaria estar lindo, a noite linda, combinada com um dia maravilhoso também. E a gente poder estar tendo esse encontro aqui agora, é como se a gente estivesse colocando uma coroa em cima disso tudo, com essas palavras que o senhor com certeza vai estar compartilhando conosco aqui. Então, realmente é tudo de bom, Rabino. Que bom, que bom. Vocês merecem um pouco de calor, ou dias com sol, depois de tantos dias de frio, como que eu entendi em São Paulo. Então, aproveitam bem. Que todos os dias sejam dias lindos. Amém. Lindos como esse. Amém, Rabino. Amém. Olha, eu vou fazer aquela nossa apresentaçãozinha rápida, para a gente não perder tempo. Então, meu nome é Jaqueline Diniz, trabalho com arquitetura, design de interiores, harmonização, usando a Cabala, harmonização de ambientes, usando a Cabala e o Feng Shui. Também sou aluna eterna do meu Rabino, do nosso Rabino, e também dou aulas de Cabala para compartilhar aquela sabedoria que eu recebi e que não podia ficar contida só dentro de mim. Esse foi um dos primeiros ensinamentos que o nosso mestre aqui passou, que a gente recebe coisas boas e a gente precisa passá-las para frente para continuar a receber. E aqui conosco o Rabino Joseph Salton, autor de muitos livros ligados ao assunto da Cabala, tradutor de clássicos, livros clássicos, também da Cabala, esse mestre que leva pessoas que querem evoluir, que querem se elevar em pontos estratégicos, energéticos do nosso planeta. Ele tem alunos desde o Brasil, Portugal, China, lá no Canadá, que é onde ele mora, apesar de que ultimamente eu estou achando que ele está morando mais no Brasil do que no Canadá. A esposa, olha, sua esposa não vai ficar brava conosco, né, Rabino? Não, tudo está certo, sim. Pois é, então nós estamos tendo o privilégio, quando ele está longe, dele estar aqui conosco mesmo longe. Então eu estou dizendo que o Rabino é um pouco, ele já é meio brasileiro, já está ficando cada vez um pouquinho mais. Pois é, graças a Deus, passei, como você sabe, muitas pessoas sabem, cheguei no Brasil no ano 97, com minha filha, minha esposa, e minha filha de 1 ano, depois de ter passado 3 ou 4 meses no México. E confesso que quando cheguei no Brasil, o primeiro curso que eu abri da Kabbalah, chegou uma pessoa. E, claro, a gente sente um pouco de decepção ou frustração. Enfim, falei com a minha esposa Esther que, olha só, aqui eu não vejo futuro para Kabbalah. E talvez vão ficar aqui 6 meses, 1 ano, e depois vamos mudar para outro país onde vai ter uma abertura, uma receptividade pela Kabbalah. Mas, claro, a luz, a vida é bem mais sábia do que a gente. A gente só enxerga coisas muito pequenas, estreitas. E, sim, depois de 6 meses, 8 meses, houve uma mudança. E pessoas começaram a chegar ao centro de estudo da Kabbalah e começamos a abrir cursos, curso após curso,
E realmente ficamos ali por 7 anos, dando aulas, seminários, eu também viajando em várias cidades, como Rio de Janeiro, Curitiba, Belém, Fortaleza, disseminando a Kabbalah. Mas a vida é a vida, o ciclo acabou e abrimos um novo ciclo no Canadá, mas o contato e os contatos que a gente estabeleceu com as pessoas, com brasileiro e brasileiras, claro, a gente fala a alma brasileira, é um contato muito próximo, principalmente pela mudança, não só na Kabbalah. Na verdade, aqueles anos foram alguns anos, de 2 ou 3 anos até o ano 2000, que todo o Brasil mudou em todas as áreas, na educação, na economia, na tecnologia, na abertura, tudo. Claro, a gente fala que a Kabbalah, ela dá aquele empurrão, aquela força, quer dizer, o potencial estava ali, mas o potencial estava meio adormecido. E quando a luz da Kabbalah e a luz dos mestres da Kabbalah chega a uma comunidade, a um país, ela desperta, ela potencializa essa força potencial, que vem, claro, da alma. E depois de muitas meditações, pesquisas e análises, realmente eu vi que a alma brasileira, ela é uma alma com perfil bem especial. Elas são a espiritualidade em geral e elas são a Kabbalah em particular. E isso foi, claro, muito bom para mim. Por isso faço questão de continuar a visitar o Brasil, fazendo seminários, cursos e também congressos. Esse ano vamos realizar o 8º Congresso Brasileiro de Kabbalah. Só uma palavra sobre a ideologia ou a filosofia por trás desses congressos. E por que congresso brasileiro? Quando todo mundo faz congressos internacionais. Por que brasileiro? Porque nos últimos 25 anos, como já falei, houve uma grande mudança. E as pessoas começaram a assimilar e aplicar a Kabbalah em todas as áreas. E pessoas que foram alunos e alunas, como você, Sara Jaqueline, se tornaram mestres da Kabbalah, depois de tantos anos. E isso mostra a serenidade e também a abertura e a vontade dessa alma brasileira de não só estudar Kabbalah, mas aplicar a Kabbalah em todas as áreas. Na sua área é Feng Shui, pode ser na área de psicologia, na área de astrologia, em todas as áreas. Porque realmente essa é a linguagem da Kabbalah, é a linguagem da união. A linguagem. E essa linguagem da união, Rabino, eu queria, assim, nesse momento, até aproveitar para dizer, porque uma pessoa escreveu aqui no chat, dizendo que o senhor é o melhor rabino. Eu concordo, e eu tenho certeza que aqui muitas pessoas concordam. Mas eu quero aqui deixar muito claro que isso não é simplesmente uma palavra que está sendo solta ao vento. Porque o senhor, como mestre, teve um grande mestre, que, aliás, nessa semana ele vai ser muito lembrado, porque eu penso que essa porção de Pinhas, ela foi aberta com tanta intensidade por conta da presença e do trabalho do Rav Berg e da Karen Berg. Mas eu quero falar algo relacionado ao senhor. Que o senhor, como mestre, o senhor é um mestre que ensina na base de uma liberdade, que o senhor respeita essa liberdade, a gente aprende a caminhar do seu lado, mas a gente está caminhando em paralelo juntos, a gente nunca está separado, a gente está juntos. Mas o senhor é aquela pessoa que, quando eu falo, Rabino, seus alunos, o senhor sempre falou para mim, Sara, não são meus alunos, são alunos da Kabbalah. O senhor tem toda uma visão que realmente não são todas as pessoas que assim, têm o privilégio de estar estudando Kabbalah com uma pessoa que tem esse tipo de
de postura, Rabino. Então, isso é algo muito especial. Por isso que a gente consegue se desenvolver. Porque o Senhor dá o estímulo para a gente ir caminhando do seu lado. O Senhor não fica segurando a gente, porque aí o Senhor, nós estamos avançando. Eu quero avançar, assim, o Senhor vai avançando, eu quero ir avançando do lado. Rabino, é assim todos os seus alunos, com certeza. Amém. Então, obrigada. Eu sou também muito grato por suas palavras de carinho e também do amor, do respeito que eu aceito de todas as pessoas que chegam ao mundo da Kabbalah. E no começo, claro, é um oceano de informação. Para onde começar? Quem ouvir, quem escutar, quem seguir. E realmente, eu sou aqui para servir. E a gente fala, quem não serve, não serve. Então eu quero servir. Pois é, quem não serve, não serve. É verdade. Olha, Rabino, para a gente já ir entrando dentro do assunto dessa energia de Tammuz, de Câncer, eu vou também pegar um gancho nessas últimas palavras, porque assim é algo que as pessoas sempre perguntam. Eu gosto de dicas práticas, eu gosto de coisas que eu posso aplicar, e a Kabbalah é isso mesmo. Ou a gente aplica, ou então, tanto a Kabbalah ou qualquer conhecimento, se for para ter no livro guardado na estante, é perda de tempo. A gente tem que realmente incorporar no nosso dia a dia. E nesse mês, onde a gente está com essas emoções, talvez uma coisa de uma tristeza, de uma mágoa, a primeira dica é a gente verbalizar e colocar os nossos olhos naqueles pontos que a gente fica realmente grato, expressar a nossa gratidão por coisas que são nossas e que a gente recebe, muitas vezes a gente não sabe nem como coisas maravilhosas acontecem, ou às vezes até coisas que não são tão boas, mas estar no lugar de agradecer e reconhecer e verbalizar essa gratidão e não cair no lado vazio do copo. Então, por isso que eu falei, eu preciso agradecer o Rabino agora aqui em público, já para ser um exemplo, porque isso a gente tem que fazer para o Rabino, para os nossos familiares. Agora é um mês que vai puxar talvez uma tendência para tristeza, mas vamos ir para o outro lado, puxar para a alegria, para se levantar ao invés da gente se derrubar. Vamos falar então do mês de Tammuz, Rabino? Exatamente, mas esse é o ponto. Por isso a gente está fazendo essas lives justamente para realmente direcionar toda a nossa inteligência e energia emocional para o lado positivo, para positivar as próximas semanas e não cair, como você falou, no lado escuro, porque em nosso mundo não tem como fugir desses dois lados, da dualidade dos opostos, mas é exatamente esse o ponto de nossa escolha, de nosso livre-arbítrio, que a Kabbalah justamente fortalece. E a pessoa mais consciente das suas escolhas, das suas decisões, claro, não vai escolher o lado escuro, ele vai escolher conscientemente o lado da luz. Mas aqui entra o que você falou, como aplicar, como assimilar, como incorporar. Agora, claro, é um processo, porque a gente passou muitos anos pensando de uma forma bem robótica, bem mecânica, como todo mundo, a consciência do gado, e agora a gente está saindo. Então demora, mas não desespere. Não, quer dizer, isso é um assunto, passo a passo. Estamos aqui, como o meu mestre estava ao meu lado, o mestre dele também ao lado dele, eu estou aqui ao lado de todo mundo que está querendo participar e passar por esse processo, e é necessário. Em relação ao mês de Tammuz, ao signo Câncer, realmente, sim, a gente fala que o elemento desse signo é o elemento da água. E nós somos 70% até 80% água, nosso corpo. Então, a água é a fundação do nosso ser. Não é por acaso que qualquer planeta que os astrofísicos estão procurando, eles procuram um planeta com água. É a base da vida. Por quê? Por Abel nos ensinou que água é luz líquida. Na verdade, tudo ao nosso redor é luz.
vai ser uma luz mais concreta, concretizada, que é a matéria, mas a forma da água é a luz líquida que traz para nós o quê? A energia da compaixão, de fluir, de não ficar estagnado, parado, igual a água, sempre em movimento, sempre avançando, exatamente, abrindo os caminhos. Então, quando nossa fórmula, sim, de água fica estagnada, parada, contaminada dentro do nosso corpo, isso é um perigo, é perigoso. Porque isso é o que causa, ou causaria, doenças, mal-estar, até problemas psicológicos, psíquicos. Então, é muito necessário, nesse mês, aprender como interagir com nossa inteligência emocional, que é ligada à água, para não cairmos nessa armadilha. Agora, claro, se podemos entrar no assunto da Parashá dessa semana, que mais uma vez o Rabel e a Karen Berg, eles abriram para nós, eles chamaram nossa atenção, porque até 40 anos atrás, até no mundo da Kabbalah, a gente lia essa Parashá, essa porção da semana, como qualquer outra porção. Tudo bem, tem uma história bem chocante até, tudo bem, mas por isso, mais uma história, mais uma praga, mais um decreto, mais um castigo, mais pessoas que morreram, e mais uma vez Deus aceitou a expiação e perdoou todo mundo, a vida vai seguindo em frente. Mas não é assim. Não é assim. E aqui a gente entra a força do mestre, que recebe mensagens do mundo espiritual, e ele tenta de tirar si mesmo, estudantes e alunos, da consciência robótica. Ele fala, não. Nessa semana, temos um segredo muito, muito forte. É o segredo da energia, da cura do câncer, da doença que é chamada câncer. Agora vamos, de forma resumida, contar a história. Então, o povo, a gente fala sobre a Bíblia, o povo saindo do Egito, depois de 39 anos, quase na entrada na Terra Santa, houve um encontro, uma briga, uma guerra entre o povo de Balac, Midian, que foi um povo de muita feitiçaria, magia negra, que queriam amaldiçoar o povo do filho de Israel para não deixar o filho de Israel entrassem na Terra Santa. E o truque, como eles conseguiram criar aquela armadilha foi através de prostituição. Eles mandaram moças, mulheres muito bonitas para seduzir os homens, e os homens, os filhos de Israel, caíram na armadilha da sedução, da prostituição e depois da idolatria, e a ira de Deus começou a matar as pessoas através de uma pandemia, de uma praga. Sim, 24 mil pessoas morreram, né, nessa praga. Mas é uma lição que a praga, a pandemia, não acontece do nada. Temos o mundo físico, mas o físico é uma consequência de algo metafísico. E aqui a gente está aprendendo uma lei cósmica, da pureza, da impureza, das relações sexuais, de consciência nas relações sexuais, para evitar doenças. E o Pinchas, o nosso celebridade dessa Parashá, ele era um sacerdote comum, mas ele viu que alguma coisa estava errada. Mas não só ele viu, outras pessoas também viam que alguma coisa está errada. Tem uma pandemia, milhares de pessoas estão morrendo. É um desastre. E ele pegou aquela lança e matou aquele casal que estavam na prostituição, e assim acabou, segundo a Bíblia, a praga e a pandemia. Agora, o que podemos aprender? A palavra que aparece na Parashá dessa semana é a palavra Zel. Então, Pinchas, o neto
do Aharon HaKohen, o sumo sacerdote, ele agiu em forma zelosa. Agora, o termo zelo, mais uma vez, podemos, claro, traduzir muitas maneiras, mas a gente quer aplicar a lição dessa paraxá, porque cada paraxá é uma lição. Sim. Onde a gente cai nas armadilhas da sedução. Do meu olhar, se eu posso compartilhar com vocês, todos nós nos encontramos em situações onde a gente percebe que o outro ou a comunidade está agindo de forma errada. Mas aqui vem o teste. Ficar calado e falar, deixa para lá, não é para mim expressar minha opinião. Qual o sentido de expressar minha opinião? Ninguém vai me ouvir, todo mundo vai condenar porque estou saindo contra o gado ou a consciência robótica. E a pessoa fica calada. Por que falar? Para que falar? Pinhas também se encontrou nessa situação. Ele viu outras pessoas percebendo o errado, mas ninguém agiu. Ninguém tomou a lança. Ninguém quis enfrentar e falar a verdade. Nossa geração está passando muitas mudanças radicais, em todas as áreas, sem falar assim, mas todo mundo já sabe. Mas chega um momento com essas mudanças radicais, pode criar um pouco de confusão em nossa cabeça. Confusão de saber como diferenciar entre o errado e o certo. E todo mundo fica paralisado. Para que falar? Para que, sei lá, fazer problemas? Vamos deixar para lá e ficar calado. Mas temos que lembrar, se alguém enxerga um crime, ou uma mentira, uma falsidade, uma hipocrisia, e não fala nada, aquela pessoa vira um cúmplice. Então, não estou falando a minha opinião para mudar a opinião do outro. Estou abrindo a minha boca e falar abertamente a minha opinião para me salvar. Se o outro aceitar ou não, eu livre-arbítrio do outro. Mas eu estou falando para mim, para eu não virar cúmplice, para eu não virar também robô. Porque hoje eu consigo discernir entre o bem e o mal, mas se não falar, amanhã eu vou fazer o mal. Então, esse é o assunto da lição dessa paraxá. E cada um de nós, mais uma vez, passa por esse teste. E vamos aprender a lição do nosso mestre, nesse caso, Pinhas ben Elazar ben Aharon HaKohen, para termos essa força, na hora certa, na hora que precisa falar a minha opinião, de não ficar calado ou paralisado por medo. Mas tenho medo do outro, tenho outro, o que vai pensar em mim? Não, é o medo que é a chave, ou a origem da feitiçaria e da magia negra, que pega a pessoa e a pessoa perde completamente a sua consciência do bem e do mal. E essa feitiçaria que o senhor está falando, Rabino, no fim, ela se incorporou tanto dentro de nós, que aproveitando que a gente está nesse mês de Câncer, que é o mês que nós temos que olhar para o nosso lado escuro, como o lado escuro da Lua, que a gente não vê, ou é lá, ou é cá. Então, dentro desse lado escuro, muitas vezes a gente olha para a própria imagem e a gente se julga da mesma forma que nas porções anteriores nós tivemos ali pessoas importantes, grandes sábios, que por conta da sua soberba, por conta do seu orgulho, se acharam no direito de certas situações. Então a pessoa se olha
Ela se acha ótima, ela se acha boa, ela se acha ética. E ela não quer, assim, que nada estrague essa aparência. E ela acha que ela não precisa fazer nada além. E ela fica paralisada, exatamente isso que o senhor está aqui dizendo. Mas isso já é uma forma que eu convido cada um para se questionar internamente, se realmente, quando está executando as suas ações, se está executando, porque o seu intuito, a sua intenção é agir daquela forma, ou simplesmente agir de um jeito para estar sendo aceito pelo grupo e para ficar com aquela imagem do bom. Eu estou fazendo bem porque o meu coração vibra o amor e ele quer fazer o bem, ou eu estou fazendo o bem porque eu quero ser aquele que é aceito e visto como o bom. Isso faz toda a diferença. Pinhas não estava pensando em nada disso. Ele sabia o que ele tinha que fazer, custasse o que fosse. E ele pagou de certa forma, ele estaria pagando com a própria vida. Pois é, sim, ele passou uma morte clínica do medo, quando ele ficou apavorado, quando todo mundo atacou ele, querendo matar ele, então sua alma saiu do corpo. Mas naquele momento houve uma transformação, como o Kabbalah explica, o Rabbi Yosef Luria, no livro Portal das Encarnações, e a alma do profeta Elias entrou junto com a sua alma dentro do seu corpo e ele se ressuscitou. Então, mais uma vez, em nossa vida também isso é o que dá para nós medo, a consequência de falar a verdade. Mas amanhã eu vou ser condenado, amanhã todo mundo vai me odiar, amanhã todo mundo vai fazer comigo. Sim, concordo, tem um preço para falar a verdade, tem um preço, mas o preço não é o preço da alma, o preço é do ego, orgulho, do show, aquela casca do show. Eu quero que todo mundo me veja assim. Isso é o preço. Então, quem está pronto para o processo espiritual da Kabbalah, a espiritualidade, deve estar pronto para pagar esse preço. Mas um preço de pagar o ruim, quer dizer assim, aliviar do ruim, para receber a luz da alma e a luz do Criador. Então, sim, a gente fala sobre isso o bem e o mal. Por isso é difícil, às vezes, falar a verdade, falar a nossa opinião, porque a gente sabe que tem um preço. Agora, claro, antigamente foi muito difícil falar abertamente. Por exemplo, os profetas, eles foram condenados. Não por causa da profecia. A profecia foi uma profecia. O profeta falou, daqui 50 anos alguma coisa vai acontecer. Todo mundo falou, daqui 50 anos, quem vai viver? Então não me importo. Mas os profetas foram condenados justamente por causa de enfrentar a autoridade, enfrentar aquele rei totalitariano, oh meu Deus, até olha, Rabino, autoridade absoluta. Totalitário, rei totalitário. Totalitário, obrigado. Sim, e ele pensa que ele, além de Deus, ele sabe tudo, ele manda tudo. Chega o profeta e fala, não, você é um ser humano, você cai na sedução, você também é hipócrita, também você tem que estar... Então, isso foi o que condenou os profetas. E eles estavam prontos para falar a verdade em nome da luz e manter o zelo. Manter o zelo, essa é a qualidade que hoje em dia a gente não tem. A gente tem muito radicalismo, fanatismo, para a direita, para a esquerda, sei lá, para cima, para baixo. Não, o zelo não é fanatismo. O zelo é para manter a palavra divina, guardar, proteger, preservar a palavra divina. Isso é o zelo. É uma qualidade divina que a gente está perdendo. Por causa do quê? Hipocrisia e falsidade. É aquele show. Não. Ou a gente entra no show, naquela clipar, naquela casca,
e paga o preço. O preço é perder a ligação com a alma. Ou a escolha é falar, não, eu quero ser zeloso por minha alma, porque eu preciso da minha alma. A alma é tudo. Perdendo a alma, perdeu tudo. Perdeu tudo. E o assunto do zelo, Rabino, que o senhor está falando do zelo e do radicalismo ou do fanatismo. O zelo, esse cuidado, é uma palavra que, assim, muitas dúvidas, a gente vê a quantidade de perguntas e eu falo de forma pessoal. Hoje já fazem muitos anos que eu estou ensinando Cabala e o senhor também já falou isso. Não existe forma melhor de conseguir o entendimento do que quando a gente quer entender, compreender, para poder, então, compartilhar. A diferença do zelo, a diferença do fanático. É uma linha muito tênue. É algo assim, nossa, é até difícil. Eu vou dizer para o senhor, demorou anos para que eu conseguisse separar dentro de mim isso que parece a mesma coisa, e absolutamente não é, porque a gente tem aqui um julgamento, só que agora é um julgamento do lado positivo. Foi necessário para Pinhas tomar a atitude que ele tomou, fazer um julgamento desta situação, porque nós também estamos acostumados a falar sempre na palavra julgamento e colocar ela numa forma negativa. Precisa anular o julgamento. Não, mas não pode anular 100% o julgamento. Existe momento em que é necessário o julgamento, porque só o Hesed, no momento em que todos ali estavam nesse amor livre dessa orgia que estava acontecendo, e Pinhas agiu, ele precisou ter um julgamento para preservar esse amor. Então, nós precisamos ter um nível de julgamento, mas é um julgamento que está trabalhando pelo amor. Esse é o zelo. O julgamento que está trabalhando pelo próprio julgamento, pela tirania e pelo egoísmo, ele se torna fanatismo. Eu consegui colocar isso muito claro, Rabino, na minha visão, mas eu vou dizer, a gente precisa, graças a Deus que a gente tem o ciclo das porções que cada ano a gente repete, porque cada ano a gente consegue subir um degrauzinho, outro degrauzinho. Eu acho que nós estamos fazendo essa live, talvez, pela segunda ou pela terceira vez, eu não sei. Então eu espero que quem esteja aqui hoje esteja subindo e caminhando, que quanto mais a gente consegue aprofundar dentro de um assunto, a gente não está usando a nossa lógica, a gente está aprofundando dentro do nosso coração. O entendimento vem na base da verdade. Amém, amém, sim, exatamente. Quer dizer, todo aquele cuidado, preservar a vigília. A vigília, isso é para mim, estou fazendo isso para o meu bem, para o bem da minha alma. Então, assim, nós falamos, não estou falando minha opinião para julgar o outro e convencer o outro. Não, estou falando a minha opinião para preservar e guardar o meu ser divino, a minha consciência divina. Isso é super importante, é uma mudança. E assim o zelo vira um processo de autopreservação. Sim. Agora, vamos também falar sobre o signo do Câncer um pouquinho, em relação justamente a essa história, porque não é por acaso que essa paraxá cai justamente também no signo do Câncer. E nós falamos que o Câncer não é a doença, é a cura. É a cura. E a gente abre o livro de formação, Sefer Yetzirah, do patriarca Abraão, que foi escrito há 4.000 anos atrás. E ele já, desde aquela época, chama este mês, o signo deste mês, como em hebraico, Sartan, que é a mesma palavra de uma doença que surgiu muitos anos depois e que também foi chamada como câncer. Então, como assim? Quer dizer, não faz lógica. Não é lógico. Não é lógico.
Que será que os médicos de repente começaram a acreditar em astrologia? Será que o mundo da ciência começou a acreditar em astrologia para chamar a doença câncer? Mas olha só como a consciência subconsciente coletivo, ele fala a verdade. Transmite a verdade apesar de todas as camadas da falsidade e das mentiras. No final, a verdade sai. E, mais uma vez, a intenção de Abraão, o patriarca, não foi de amaldiçoar esse mês com esse nome horrível. Não. Ele tinha a intenção de apresentar para nós a cura, a solução. Em hebraico, Sartan, que significa remover o rancor. Agora nós falamos sobre rancor. Não todo mundo vai dizer, eu tenho rancor contra aquela pessoa, com outra pessoa. Mas de onde vem o rancor? Será que estamos aqui julgando o signo câncer como o signo do rancor? Não. Porque todos nós temos o signo câncer em nosso horóscopo. E todos nós, nesse mês, estamos passando 29 dias do signo do câncer que vão determinar ou vamos receber a cura ou aumentar e fortalecer o lado da doença, que é o rancor. É o rancor que é a doença, não Sim. câncer. E por isso, o signo câncer aparece para remover o rancor. Agora, de onde vem o rancor? O rancor vem como o signo câncer. O signo câncer ele é muito sensível, vulnerável, emocionalmente. Muito. Apesar da casca, da armadura, sim? Molinho, né? Mas dentro ele é muito mole. Frágil. Sim? Frágil. Nós também, em nossa vida como crianças, como adultos até, todo mundo passa fases ou eventos, episódios, onde a gente se encontra ou sente como sem defesa. Ou por uma ofensa, sendo desprezado, sendo rindo. Aquela pessoa, olha só, aquele menino, agora aquela menina. Bullying, hoje em dia, infelizmente, bullying virou também uma praga. Bullying. E a pessoa fica tão magoada, que não consegue agir, ou reagir, ou expressar essa mágoa. Até jovens cometem suicídio por causa dessa bullying, dessa mágoa. Sim, a pessoa se vê encurralada, como se ela não tivesse opção para fazer nada. Estou amarrado, Sim. Eu não tenho o que fazer, estou perdido. Sim. Então, o rancor começa quando a mágoa entra para dentro da essência de nossa inteligência emocional, nossa vida emocional, nossas emoções, nossos sentimentos mais íntimos. E aquela mágoa, que é má água, começa a fermentar, e a pessoa está sem defesa, sem poder agir, se libertar dessa mágoa. E assim, aos poucos, depois de muitos anos, vira um trauma emocional. Esse trauma emocional começa a fermentar e vira rancor. Rancor é quando a pessoa tem ódio dentro de si, mas não consegue expressar ou se libertar do ódio. Tem raiva, tem uma frustração enorme, mas não consegue. E aqui vem o rancor. Tudo fica parado. A pessoa vai engolindo, até cometendo suicídio. O suicídio pode ser um ato abrupto ou câncer. Então,
vamos entender a nossa inteligência emocional, como ela funciona. E eu vou dizer algo hoje, abertamente, nas minhas meditações hoje. Me lembrei de um evento que eu passei com, 6 ou 7 anos, onde eu fiquei envergonhado, numa ocasião, e desde então, foi algo muito simples, mas como uma criança sem defesa, eu não podia expressar a minha própria vontade de não querer participar, e eu fui obrigado a participar sem querer, e fiz muitas besteiras como uma criança, mas virou um trauma emocional, que, de uma certa forma, quando pega, vem aquela tristeza, frustração, aquela emoção de não conseguir se libertar daquela emoção, como a criança. Eu não consegui me libertar. Ficar gritando, não, eu fiquei parado, me fechei, e aquela emoção, aquela água, má água, começou a ferver. Então é muito necessário, durante esse mês, de meditar sobre coisas que aparentemente são coisas absurdas, coisas sem sentido, de muitos anos atrás. Não, gente. São memórias emocionais que a gente precisa, nesse mês, usar as meditações, as letras hebraicas, para se curar desse trauma, para não deixar essa má água virar rancor. A gente pensa que escorpião, ele é vingativo, ele guarda rancor. Não, o signo de escorpião, ele não guarda rancor. Por quê? Ele pica. Ele se vinga. Sim. Ele tem esse poder. Ele joga o veneno para fora. Claro, é outro assunto. Bom, não bom, mas pelo menos ele não fica não guardando, mas segurando a má água. Rabino, eu vou pedir para o senhor, já que nós estamos falando das letras hebraicas, porque o nosso tempo, infelizmente, passa muito rápido. Então, eu vou pedir para o senhor, nós vamos fazer uma meditação agora, breve, aproveitando que aqui no Brasil a gente ainda está na lua cheia, ainda estamos, até o pôr do sol, que ainda não aconteceu, então vamos ainda captar para conseguir potencializar o poder positivo das letras desse mês, porque eu queria que o senhor deixasse ainda, antes da gente finalizar, eu tenho que fazer um fechamento aqui, porque olha, Rabino, se eu tivesse que fazer uma live só de avisos, eu ia dizer que 1 hora não ia dar tempo. Eu vou ter que sintetizar tudo. Mas é alimento para todos nós. Então, está tudo maravilhoso. Vamos tentar conseguir a maior quantidade de alimento, mas olha, gente, não é alimento para cada um aqui. Para esse não, é para a gente receber, para a gente poder ser exemplos, para a gente compartilhar. Vamos lá, peraí. Vamos lá. As letras do mês são letras Het e Taf. A letra do lado direito é a letra Het, que a letra Het também vem da palavra Het em hebraico, que significa pecado. Em latim, pecar significa não pegar o alvo, perder o alvo. Isso é pecar. Sim? Em hebraico também. Lachtor quer dizer não pegar o alvo. Então, quando alguém peca, ele cai e perde a atenção, perde o foco, perde o alvo, ou seja, o sentido, o rumo. Então, essa letra Het, ela tem o problema, mas também tem a solução. A letra Het. Como resgatar o foco, para não perdermos o alvo. A letra Taf é a letra da lua, que criou a lua. A lua tem 2 lados, o lado da luz e o lado da escuridão. Por isso, essa letra Taf, ela também é ligada ao que nós chamamos como a morte. Mas também a morte
é uma fase. Então, se a gente viaja na Lua, do lado da luz, que é a vida, a gente depois entra no lado da escuridão, que é a morte, mas não precisa perder a consciência para voltar de novo e renascer de novo, igual à Lua. Het e Tav. Então, convido a todos. Vamos meditar também na palavra Sartan, para remover o rancor, para nos curarmos dos traumas emocionais que nós passamos, sejam nessa vida, vidas passadas, em nossa infância ou como adultos. Para começar a nossa meditação, fechamos nossos olhos e começamos a respirar pelo nariz. Neshima, em hebraico, que é respiração, é para se conectar com Neshama, alma. Sempre receber para compartilhar e compartilhar para receber, e assim a gente cria o fluxo eterno e interno da luz, da energia cósmica, especialmente desse mês, o mês de Câncer, e dessa paraxá dessa semana, Pinchas. O zelo pela luz, o zelo divino. O zelo para nos proteger de qualquer coisa negativa. Praga, pandemia, mentiras, falsidade, vaidade. Visualizamos as letras Het e Tav e podemos passar as letras em nosso corpo. Começamos com a cabeça, Het, Tav. Sim, as próprias letras entram, que são inteligências energéticas, entram para dentro do nosso corpo, para fazermos a nossa terapia genética espiritual, para corrigirmos qualquer defeito genético, físico, emocional, psíquico ou espiritual, que está dentro do nosso ser. Da cabeça, as letras passam para os ombros, os braços, e as letras descem no corpo, e podemos concentrar na região da barriga, ou seja, nos intestinos, que é a região do signo do Câncer, que é o nosso cérebro emocional, aliás, a barriga. Het, Tav. Para nos curarmos de qualquer trauma, de qualquer memória traumática que ficou registrada dentro do nosso ser e está ali fermentando. Cura. Transmutar o trauma em alívio espiritual e emocional. As pernas, Het e Tav, até os pés. E agora vamos repetir 3 vezes a palavra Sartan, remover o rancor. A primeira vez para estabelecermos a energia da coluna da direita, a energia da misericórdia, da compaixão. Sefirah Chesed. Sartan. E podemos escanear nosso corpo, da cabeça até os pés, limpando, purificando e curando o nosso corpo de qualquer gotinha, resíduo de rancor. Purificando as águas. A segunda vez, a coluna da esquerda, julgamento, também força,
coragem. Sefirah Gevurah, Sartan. É a terceira vez, a flor do meio, trazendo a energia da harmonia, equilíbrio. Sefirah Tiferet, Sartan. Com toda a nossa intenção, com toda a força mental e emocional, queremos nos curarmos da raiz da doença do câncer, que é rancor. Remover o rancor. Qualquer mágoa parada, estagnada, vamos deixar a água fluir, como a natureza dela. Fluindo e abrindo os caminhos. Os caminhos do amor, os caminhos da prosperidade, do carinho, do respeito, da paz. Amém. E agora podemos abrir nossos olhos e também nossos ouvidos para ouvir as notícias, avisos. Nossa, Rabino, muito obrigada, Rabino. Gratidão, nossa, obrigado pelas suas palavras. O senhor o falar sagrado, o senhor fala poucas palavras, mas são, assim, as mais certeiras no momento da meditação. Gratidão, Rabino, por abrir esses caminhos internos. Bom, Rabino, eu quero aproveitar, então, agora, para falar aqui várias coisas. Primeiro, as pessoas que estão aqui conosco e que estão nos acompanhando e que sentem que têm um interesse, que querem aprofundar o assunto da Cabala, que é essa sabedoria divina que traz o autoconhecimento, a autotransformação e a autocura, nesse momento em que nós estamos falando de um potencial enorme que está sendo revelado, o Rabino está aqui do nosso lado e nós estamos aqui já nos preparando para o Rosh Hashanah, que vai ser o início do novo ano. Tudo que acontece, ele vem sempre um passo depois do outro. Eu sempre falo que é como se fosse uma corrente, que é como se a gente vai colocando um elo no outro elo, que vai fortalecendo o elo daqui da frente, vai fortalecendo todos os outros que estão para trás. Então a gente vai realmente fortalecendo aqui a nossa jornada. E nós vamos ter várias atividades presenciais com o nosso querido Rabino. Eu acabei de voltar de Israel com o Rabino, uma viagem que foi maravilhosa, uma viagem que percorreu todos os lados. O Rabino nos acompanhou em locais cristãos, em locais hebraicos. Nós fizemos tanta coisa na Terra Santa como em nenhuma outra viagem. Nós percorremos lugares que eu nunca podia imaginar que ia dar tempo de fazer tudo. Quer dizer, o tempo está a nosso favor. O Rabino vai estar fazendo uma viagem para a Amazônia pela terceira vez. Agora, no mês... Em que mês, Rabino? No mês de novembro. Todas as informações... inscrições com a Marli, anotem o telefone. Isso, eu vou falar o número, Rabino, eu vou falar o número. Então, assim, quem se interessar e quiser saber o roteiro, saber valores, pode passar um WhatsApp para a Marli, ela vai falar todos os detalhes. O número dela é 971 79 7484. São Paulo, eu vou repetir. 971 11 971 79 7484. 78. Então, perdão, Rabino. Perdão. Então, Rabino, é melhor o senhor falar. Desculpa, então eu anotei errado. Sim. Pode falar o número, Rabino, por favor. O número do WhatsApp da Marli é 11 97 178 7484.
84. Qualquer dúvida, passem para ela, porque o que acontece? Por enquanto, existe desconto neste pagamento. Depois de uma data, que data, Rabino, que não vai 20 de julho. 20 de julho. Então, nós estamos quase no limite. Liguem para a Marli, mesmo que vocês achem, eu não sei se eu vou poder, eu não sei se eu vou conseguir. Liga para a Marli para pelo menos ter. Porque aqui nós estamos aqui fazendo na lua cheia, gente. Aproveita essa energia boa, positiva. Às vezes as coisas acontecem de forma que a gente nem imagina. Mas a gente precisa ter uma ação. Tem que ser igual ao Pinhas. Não adianta ficar só no mundo das ideias. A gente tem que materializar. Então, liguem para a Marli. O assunto da viagem, ele vai ser falado novamente, com mais detalhes, no próximo domingo, numa outra live que o Rabino vai fazer com o Marcos Tironi. Sim. Sim. Que horário, Rabino? Então, vai ser às 17 horas, às 5 horas da tarde, no domingo. Vamos falar sobre a viagem e também vou compartilhar as minhas experiências. Por que a Amazônia? Por que as tribos indígenas? Quem mora na Amazônia? Qual é a importância da Amazônia? Então, quando a gente faz viagens ao espírito da Kabbalah, é uma outra consciência. Claro, a gente combina turismo, passeios, lazer, mas a gente combina também meditações, aulas, para entrarmos na vibração energética dessa criatura que é chamada a floresta amazônica. E nós somos responsáveis, nós somos os guardiões. E também a gente precisa interagir com a cultura indígena, que faz parte da cultura planetária. Perfeito, Rabino. Então, vamos ter a oportunidade de estar acompanhando esse assunto. O outro ponto importante, nós vamos estar, daqui a alguns poucos meses, chegando no Rosh Hashanah, o Rabino vai estar, e eu também, em São Roque, na pousada Arco-Íris, em um retiro de preparação para o Rosh Hashanah no dia 2, 3 e 4 de setembro. E vocês podem mandar o WhatsApp para Lilian, 11 974 15 9755. Vou repetir. 11 974 15 9755. O lugar é maravilhoso, o preço é super acessível e se a gente quer transformar o próximo ano, a gente precisa de novo ação e agir. Para vocês que querem conhecer como é viajar com o Rabino, entrem no meu canal do YouTube, logo vai estar no canal do YouTube do Rabino também, passo a passo, cada uma das visitas que foram feitas em Israel, em todos os pontos. Esse ano eu estou aqui inovando. Fiz vários filmes curtinhos lá no YouTube para que todos possam entrar, olhar, se inspirar. E eu já estou conversando com o Rabino, porque no ano que vem nós vamos fazer de novo essa viagem e ela vai ser, nossa, ainda vai ser melhor do que essa, Rabino. Vai ser, eu já estou direto, eu acabei de voltar, já estou pensando lá. Eu estou lá na frente. Olha, amanhã... então, um último aviso, Rabino. Amanhã... eu espero vocês acendendo as velas da Shabbat ao vivo no YouTube. A gente vai continuar com essas meditações. E o tempo foi curto. Nós vamos também fazer a meditação das 3 semanas de julgamento severo que vai começar a partir desta Shabbat. Eu sei que o Rabino vai estar conosco em coração, ele vai estar em Israel, mas ele vibra junto com a gente. Eu falo que eu gosto de repetir as palavras dele. É como se... aqui, eu sigo o Rabino para me inspirar no Senhor, para repetir o que o Senhor fala, Rabino. Nós vamos ter que encerrar. Rabino, o Senhor, por favor, fala suas últimas palavras. Shabbat Shalom para todos e até amanhã. Obrigado, Sara, Jaqueline, Shabbat Shalom a você, Shabbat Shalom a todos. Eu recomendo para todos participarem em Kabbalat Shabbat com a Sara Jaqueline amanhã, sexta-feira, acender as velas. É uma hora mágica, principalmente para as mulheres, porque Shabbat é uma entidade feminina divina, é a Shekhinah, é a rainha. Então, todas as mulheres se vestem nessa roupa da Shekhinah, da luz da Shekhinah.
E também aguardo vocês todos nas próximas atividades. Todas as atividades são principalmente para justamente ajudar a gente a passar esse processo espiritual com prazer, com plenitude, com satisfação. Todas as atividades são abertas para iniciantes também. Hoje em dia é difícil dar um curso presencial por vários motivos. Por isso, o retiro é principalmente para dar a base, a fundação da Kabbalah, convivência de canções, orações, danças, é algo dinâmico, interativo. É um final de semana imperdível. Para quem está querendo mergulhar para dentro da Kabbalah, claro, quem já está no seu processo vai aproveitar mais ainda. Sim. E a viagem para a Amazônia também é uma imersão numa região única que existe só no Brasil, a floresta amazônica. São 6 dias que vai incluir um hotel, sim, com as refeições, café da manhã, vai incluir, como já falei, aulas, meditações, lazer, happy hour e também interação com o povo indígena da forma mais digna possível, para aprender desse povo que tem mais uma sabedoria milenar, igual ao Kabbalah. Como podemos sobreviver às crises do nosso meio ambiente. E mais ainda. Obrigada, Rabino. Gratidão, Rabino. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Até amanhã. Estamos juntos. Tchau, Até Rabino. amanhã. Shabbat Shalom, queridos. Beijo.